Capítulo 644. Klein não conseguiu ir contra sua própria vontade para consolar Frank Lee, nem conseguiu dizer a Frank Lee que não ser capaz de criar peixes com vinho tinto era uma coisa boa. Tudo o que pôde fazer foi fingir que se tratava de um problema trivial e não fornecer uma resposta. Ele deu 2 passos na diagonal e circulou por este bordo antes de olhar para o mar cheio de ondas. A essa altura, as nuvens altas no céu haviam diminuído. O luar carmesim iluminou a noite bastante escura. Em tal ambiente, Klein poderia ver a paisagem próxima. Havia nuvens escuras baixas e ele viu um furacão balançando de um lado para o outro, abrangendo uma faixa desconhecida de mar. Sob a iluminação do relâmpago prateado, a chuva fina dançava em meio ao vento, formando uma cena que lembrava o amanhecer do Apocalipse. Um desastre tão terrível estava a apenas algumas milhas náuticas, ou até menos do futuro, mas o futuro não parecia afetado. Apenas o vento ficou um pouco mais forte. Este é o significado de uma rota marítima segura, avançar ao lado de uma tempestade. Sem um bom navegador, apenas viajar normalmente poderia levar o navio a um desastre. Klein virou a cabeça para ver para onde o navio estava indo. Ele viu um pouco de iluminação e neblina sendo emanada. A visibilidade era extremamente baixa e, apenas a olho nu, era muito difícil discernir se estavam em uma zona perigosa ou segura. Tais situações não eram óbvias a oeste da ilha Orave. Mas aqui era comum, quando seguiam a rota marítima secreta. Klein estava prestes a retrair o olhar quando viu um objeto preto e enorme, aparentemente escondido na periferia da tempestade. Um monstro marinho? De repente, ele se lembrou de alguns dos rumores que ouvira nos diferentes bares que frequentara. Depois de se afastar da rota marítima segura, é muito fácil encontrar todos os tipos de monstros. Alguns deles são gigantes e possuem intenso poder ofensivo. Assim que emergiram do mar, poderiam engoli-lo de uma só vez. O futuro não parou de avançar. Em pouco tempo, fechou a lacuna entre ele e o objeto sombrio, mas enorme. Klein finalmente conseguiu discernir a aparência da entidade e descobriu que não era um monstro marinho, mas um veleiro gigantesco que era ainda maior que o futuro. O veleiro tinha quase 200 metros de comprimento. Com a proa e a popa erguidas, parecia uma lua crescente. Sua superfície era preta. Os canhões estavam dispostos em 3 fileiras de maneira alternada na lateral do navio. Havia ordem de cima para baixo. Além do mastro, as partes que se estendiam para fora do convés eram igualmente altas e maciças. Era pelo menos equivalente a um prédio de 5 andares. A característica mais estranha deste navio era que ele tinha apenas uma vela e nela estava o desenho de uma tumba negra. O anunciador da morte, uma voz pesada soou nos ouvidos de Klein. Em algum momento, Frank Lee jogou fora o peixe de escamas prateadas cujo sangue havia sido substituído por vinho tinto e se aproximou dele. O primeiro imediato que tinha uma recompensa de 7.000 libras manteve a seriedade enquanto seus músculos permaneciam tensos. Era como se um ataque fosse lançado a qualquer momento a partir das pequenas mudanças do gigantesco veleiro. Anunciador da morte? Klein ficou surpreso antes de lembrar o que o nome representava. Um dos navios mais lendários e infames dos 5 mares. A nau capitânia do Rei da Imortalidade Agalito. Na verdade, encontramos um dos 4 reis. Klein estalou a língua silenciosamente enquanto entrava incontrolavelmente em um estado de alta vigilância. No entanto, manteve um nível superficial de indiferença e calma enquanto continuava olhando para o anunciador da morte. Lembrando como o segundo imediato do anunciador da morte, o Slaughter Kirches, que tinha uma recompensa de 9.500 libras, apareceu recentemente em Nas e o avisou,
Klein chegou a um entendimento. Ele não estava mais intrigado com o motivo de encontrar o Anunciador da Morte não muito longe do arquipélago Gargas. Depois de deixar de lado essa questão, fez conexões com ainda mais rumores. E entre esses rumores, havia vários que poderiam ser confirmados como uma descrição real. Rei da Imortalidade Agalito é um homem de meia-idade tão pálido que está à beira de apodrecer a qualquer momento. A recompensa colocada sobre ele por um único país chegou a 100.000 libras. Seus antigos inimigos estão todos mortos, independentemente de serem piratas, aventureiros ou membros de uma frota naval. Apenas os outros 3 membros dos 4 reis permaneceram vivos. Ele nunca entrou em combate direto com um semideus oficial. Ele é extremamente contido em tais assuntos. Ninguém sabe realmente sua sequência exata. Ninguém sabe quais são seus poderes Beyonder. Ele é cruel por natureza e gosta de matar. Ele pode lançar um ataque a qualquer pessoa ou navio aleatoriamente. Ele gostava de encontrar desculpas para destruir promessas. Além do apelido de Rei da Imortalidade, ele era frequentemente apelidado de o Indigno de Confiança. Felizmente, estou no futuro. O Rei da Imortalidade provavelmente dará passe livre à Almirante das Estrelas. Afinal, ela é um dos 7 almirantes piratas. Não, os 4 reis e os almirantes piratas podem cooperar ou estar em desacordo normalmente, exceto na convenção pirata organizada pelo Rei dos 5 Mares. Com a personalidade do Rei da Imortalidade, ele pode não deixar nenhuma chance de sobrevivência. Assim que esse pensamento passou pela mente de Klein, ele ouviu uma buzina profunda e estrondosa. Os marinheiros que descansavam na cabine acordaram imediatamente. Sem vestir as roupas, eles correram para os diferentes canhões no convés para se prepararem para a batalha. O futuro passou instantaneamente de um estado pacífico para um estado combativo. Klein virou a cabeça e olhou para cima. Ele viu que as janelas da capitã já estavam abertas. Kettoa usava o vestido preto de sempre enquanto observava o Anunciador da Morte. Ela não estava usando óculos grossos e seus olhos negros estavam manchados com um pouco de roxo, tornando-os misteriosos e profundos. Na verdade, ela também está preocupada com um ataque repentino do Rei da Imortalidade. Klein retraiu o olhar e olhou para o Anunciador da Morte, que estava com a vela levantada. Neste momento, os 2 navios acabaram de se cruzar. Os piratas puderam ver seus colegas no outro navio. Da mesma forma, aqueles piratas também estavam vigiando. Mantiveram um silêncio semelhante ao de uma estátua, como se não tivessem nenhuma flutuação emocional, brandindo suas facas contra as armas. Eles estavam sendo extremamente provocativos. Naquele momento, bastava um palito de fósforo para acionar os nervos tensos e iniciar uma guerra. Finalmente, o Anunciador da Morte não realizou nenhuma ação. Continuou silenciosamente ancorado no local, observando o futuro passar por ele antes de se distanciar. Ufa! Ao lado de Klein, Frank Lee não escondeu sua exalação. Ele sorriu e disse para Klein: sempre houve muitos rumores sobre a força do Rei da Imortalidade. Outros dizem que ele é realmente um semideus, enquanto outros dizem que ele é apenas um sequência 5. Ele é capaz de atingir o nível de sequência 4 graças ao Anunciador da Morte. Mas independentemente disso, ele viveu o suficiente. Diga-me, você acha que cruzar ele e meus peixes aumentaria sua capacidade de sobrevivência? Frank de repente teve uma ideia. Primeiro, você precisa capturar o Rei da Imortalidade, caso contrário, deixe-o interessado em seu peixe. Klein satirizou antes de dizer calmamente: você pode discutir isso com ele. Frank Lee ficou surpreso ao suspirar, deprimido. Ele não vai concordar com isso. Ele me plantará no solo.
Assim que disse isso, o anunciador da morte, que abriu uma distância do futuro, de repente virou as velas. Uma risada estridente cheia de malícia soou a centenas de metros de distância enquanto alcançava o futuro. Ha ha ha! Ha ha ha! A risada ressoou constantemente. Passou de rouco a caótico, às vezes soando como delírios ou cantos. Os marinheiros no convés caíram no chão, um após o outro, enquanto tentavam cobrir os ouvidos, mas tudo o que conseguiam fazer era lutar contra a dor. Vários Beyonders começaram a produzir escamas de peixe em seus corpos. Klein foi afetado de forma semelhante. Ele sentiu que seu cérebro foi instantaneamente injetado com todos os tipos de pensamentos. Havia o bom, o mal, a luz e a escuridão. Eles estavam anormalmente desordenados, pois se combinavam com o riso em constante mudança para produzir uma sensação de inchaço que poderia estourar o cérebro. A expressão facial de Klein distorceu-se ligeiramente quando gavinhas de carne imperceptíveis começaram a se contorcer sob sua pele. Se ele não tivesse experimentado os delírios do verdadeiro Criador e o pedido de ajuda do Senhor Porta, ou sofrido um tormento semelhante quando passasse pela névoa cinza toda vez, dando-lhe um certo nível de resistência, Klein definitivamente seria como o especialista em venenos Frank Lee, pressionando sua cabeça, ajoelhando-se com uma expressão feroz para resistir à dor provocada pela risada aterrorizante. Klein notou que alguns cabelos curtos e alaranjados cresciam no rosto de Frank, fazendo-o parecer se transformar em um urso. Naquele momento, os símbolos e padrões mágicos nas paredes, no convés e no mastro do futuro se iluminaram. Eles se tornaram como um mar resplandecente de estrelas em uma noite sem lua. A risada aterrorizante, aguda ou rouca, não diminuiu, mas todos se distanciaram uns dos outros em um segundo. Os sons que vinham de mais longe pareciam vazios e ilusórios. A cabeça inchada de Klein instantaneamente recebeu alívio enquanto ele usava o resto de suas forças para olhar para cima. Atrás das janelas abertas na cabine do capitão, o rosto da Almirante das Estrelas tinha traços adicionais de melancolia, e pareciam que iriam quebrar a qualquer momento, produzindo sons horríveis. Naquele momento, as palmas das mãos de Ketoa pressionaram o parapeito da janela enquanto pedaços de luz das estrelas giravam ao seu redor, aparentemente combinando com seu navio futuro que estava no mar resplandecente. Uma tempestade surgiu sem motivo algum enquanto o navio começava seu próprio ajuste. Apesar de o futuro ter tantos marinheiros caídos, ele acelerou em vez de desacelerar. Rapidamente abriu uma distância em relação ao anunciador da morte. Klein olhou para a sala com um misterioso par de olhos que observava o convés e descobriu que as janelas balançavam com os ventos fortes, sem qualquer sinal de anormalidade. Em meio aos ventos fortes, a luz das estrelas desceu para formar uma faixa de gelo flutuante, enquanto arrastavam o futuro para um voo rápido. Finalmente, o anunciador da morte desapareceu atrás dele. A risada aterrorizante que poderia fazer uma pessoa perder o controle ou enlouquecer tornou-se mais ilusória e distante. Frank Lee baixou as mãos e ofegou antes de se recuperar. Muitos dos marinheiros no convés ainda estavam cambaleando e lutando com dores extremas, mas sua condição não piorou. Esta habilidade do Rei da Imortalidade é verdadeiramente impressionante. Quase não há como se defender contra isso. Não é de admirar que ele seja um dos 4 reis. Klein franziu a testa levemente enquanto suspirava. Embora ele fosse experiente e bastante conhecedor, esta foi a primeira vez que foi atacado diretamente por um semideus no verdadeiro sentido da palavra. Descobriu que até Agalito, que ocupava o último lugar entre os 4 reis, também o fazia sentir-se fraco, como se fosse impossível resistir.
Com a personalidade de Agalito, ele fará com que o anunciador da morte nos persiga? Embora haja uma grande chance de ele esperar pelo retorno do Slaughterer Kirchhoff, essa possibilidade não pode ser excluída. Se ele me perseguir, vou rezar para mim mesmo e usar o cetro do Deus do Mar para dar-lhe um redemoinho e uma tempestade para acabar com ele. Depois de tomar a decisão, olhou novamente para Ketoa. A expressão da almirante pirata já estava horrivelmente pálida. No entanto, não havia mais sinais de escuridão. A luz das estrelas que girava em torno dela extinguiu-se lentamente, uma após a outra. Ponto.